Tá bem? Então, em primeiro lugar, bom dia. Eu me chamo Camila Ariane Perotto, sou estudante de Publicidade e Propaganda aqui do campus Uniriter FAPA. Então, eu estou aqui hoje com. Henrique Cáceres Excelli Simões Pires, eu sou psicólogo, atuo em clínica, né, e hoje, é muito importante a gente estar aqui, né, discutindo temas que são muito pertinentes, né, para nossa sociedade e, claro, falar de saúde mental é sempre muito importante. Isso, perfeito. Assim como já foi tocado, hoje nós trataremos um pouquinho de alguns assuntos que são discutidos no nosso curta que está sendo produzido para o C de Narrativas e Produção Transmídia, aqui da Publicidade e Propaganda da Uniriter, Campus FAPA. E bem, nesse curta nós tratamos algumas questões relacionadas à desigualdade social e como isso impacta dentro da educação. Mas, falando um pouquinho sobre questões emocionais, nós sabemos que esse período de vestibulares, questões do ingresso no ensino superior, a própria escola e avaliações, elas acabam exigindo bastante do emocional dos alunos, principalmente nesse cenário de desigualdade social. Então, hoje nós trataremos um pouquinho disso. Então, eu gostaria de perguntar se eu posso seguir para a primeira pergunta. Claro. Bem, perfeito. Então, a nossa primeira pergunta trata sobre a desigualdade social, ela não impacta apenas o acesso à educação, mas também a forma como alguns jovens se veem no mundo. Então, para você, como esse contexto de vulnerabilidade pode afetar a autoestima e as perspectivas futuras desses jovens? Uhum. Quando a gente pensa, né, em desigualdade social, a gente pensa em muitos fatores, né. Então, é a falta de acesso à informação, né, a falta de acesso à cultura, né, então todos esses fatores influenciam muito na maneira em como a gente se relaciona com o mundo, com as pessoas, né. Então, basicamente essa questão, né, nesse período aí de ingresso a uma universidade é um período muito ansiogênico, né. É um período que a gente pode considerar como um divisor de águas, né. Então, ali a gente sabe que o adolescente ele está em pleno desenvolvimento, né, construindo a sua identidade, e acaba que esse período ele precisa ter uma maturidade muito grande, né. Então quando a gente começa a pensar nessas questões aí de desigualdade social, né, quando as pessoas estão com vivem nessa vulnerabilidade, elas apresentam inúmeros fatores que contribuem, né, para o seu sofrimento psíquico, né. Então, por exemplo, uma criança que ela vive em estado de vulnerabilidade, ela vai ter que ter as preocupações que uma criança privilegiada ela não tem, né. Então voltando, assim, um pouquinho em relação a isso, né, por exemplo, as crianças que são privilegiadas, elas vão ter outras preocupações, né, vão se preocupar com o passeio que vão fazer, né, enfim. E essas crianças que estão, né, em vulnerabilidade, elas vão ter outras preocupações, né. "Poxa, será que um familiar meu vai perder o emprego?", né. Então esse estado aí de alerta, ele influencia muito também no futuro dessas crianças, né. Então, quando a gente está aí nesse período de uma escolha de um curso, a gente vive uma pressão, né, tanto familiar, tanto dos professores, né, isso também influencia, nessa decisão, né. Então esse período ele pode ser um período muito ansiogênico. Tem. Agora tratando um pouquinho sobre o que você já veio comentando agora com a gente sobre essas questões de prioridades e principalmente essa questão do estado de vulnerabilidade. A gente vai tratar um pouquinho sobre um fator, um dado que infelizmente é alto no nosso país, então tratando um pouquinho sobre evasão escolar. Então, além de questões como, por exemplo, a necessidade de trabalho desses jovens que estão em situação de vulnerabilidade, que acabam tendo que abandonar a escola, o que que tu vê, assim, como o impacto psicológico desta situação nestes jovens? Uhum. Não, muito importante, né, porque, essa vulnerabilidade ela faz com que, esse adolescente, né, assuma um papel que no momento talvez não seria o papel dele de uma pessoa que estaria numa posição de privilégio, né. Então o que que a gente pode pensar, assim, como prejuízos nessas questões, né. Ansiedade, medos e preocupações em relação ao futuro e pensando aí, né, que ela está construindo a sua identidade,
ela não vai conseguir ter espaço, né, para conseguir elaborar suas questões, construir, né, a sua personalidade, que é uma coisa muito importante. Então acaba que esses prejuízos, eles impactam muito a vida das pessoas, né. E vale a pena ressaltar que todos nós, seres humanos, nós temos as nossas obrigações, as nossas responsabilidades, e quando a vida obriga, né, que essa pessoa tenha uma posição muito mais madura e que assuma esses outros papéis, isso vai ter um impacto na vida dela, porque ela vai acabar perdendo experiências e vivências que são normais, digamos assim, de se vivenciar nessa idade. Bem, perfeito, muito obrigada. E agora tratando um pouquinho sobre as questões de vestibular, né? Eu falo aqui como uma estudante, a gente sabe que isso é uma fase onde a ansiedade pesa muito. E aí eu queria, até tratando de contexto de desigualdade social, mas também tratando de questões da realidade de diversos estudantes, como a questão da ansiedade no vestibular, a comparação no vestibular acaba acontecendo e o peso emocional que isso tem. Uhum. Nós seres humanos, a gente tende a se comparar com o outro sempre, né. Então a gente vai aprendendo através das nossas experiências e das nossas vivências, né. E esse período realmente aí, de vestibular, é um período onde tem muita pressão, envolve uma competição, né. E parando aqui para pensar, muitos cursinhos, eles envolvem, eles, colocam muitas horas de estudo, né, sem ter um acompanhamento psicológico, que é extremamente importante, porque a gente sabe que, né, voltando àquela questão, nós temos as nossas obrigações, as nossas necessidades, mas a gente também não pode deixar de ter os nossos momentos de lazer, os nossos momentos de prazer, e isso influencia muito no bem-estar e na qualidade de vida. Então, né, a gente sabe que tem aquela pressão e até para suprir expectativas da família e dos amigos, e muitas vezes, né, o interno dessa pessoa também tem uma expectativa que ela consiga entrar num curso que ela goste, né, e tem muito essa questão, eu passei, então eu sou muito bem-sucedido nisso, né, mas isso nada impede, né, que tu entre num curso, não goste, queira trocar, isso é normal, só que existe essa pressão e é muito importante, assim, pensando, né, em estratégias de enfrentamento, em procurar manter, né, pausas dentro dos estudos, que é muito importante, né, observar ali se existe um certo isolamento dentro aí desses estudos, quando né, o adolescente ou o adulto tende a se isolar por conta dos estudos, isso já é um grande agravante, né. Então pensamos em privação de sono também, né, então no momento quando esse adolescente, ele está tendo menos noites de sono, está tendo uma pouca qualidade de sono, isso influencia na rotina, né, na disposição, na motivação, e a motivação é uma questão muito importante, né. Basicamente a sociedade traz isso, de que, se você passar num vestibular, você é bem-sucedido, se você não passar, você é fracassado. E pensando muito aqui, né, em privilégios, né, as pessoas que têm privilégios, elas podem errar, né, e as pessoas que estão ali numa vulnerabilidade social, o errar já é uma questão de perder coisas, assim, que ela conquistou durante a vida dela. E isso é muito importante da gente também conseguir, né, se colocar numa posição de reflexão, né, de se questionar, de se perguntar, porque hoje em dia o mundo ele está muito cruel e a gente sabe que, né, essas desigualdades elas atuam como um agravante em muitas áreas, em muitos setores, né. Então por isso que é muito importante o acompanhamento psicológico, né. E pensando aqui, né, poxa, as pessoas que estão em vulnerabilidade social, elas têm muito menos acesso à saúde mental, a acompanhamentos, tanto acompanhamentos, né, mentais, acompanhamentos físicos, e isso é uma coisa muito importante, né. Então, envolve muitas questões, né, que a gente precisa ir comentando, né, esse medo de fracassar socialmente quando não se passa numa universidade. Então, é complicado também a gente pensar que, né, quando a gente tem essa pressão das pessoas e da sociedade, as coisas ficam muito mais difíceis. Tem, muito obrigada. E tratando um pouquinho desse espaço, então, como um espaço de conforto para essas pessoas também.
A parte do vestibular, além da questão de ser bem-sucedido, de conseguir o ato de passar ou não, ela envolve aquela questão da escolha do curso, né, e isso acaba sendo super impactante também na hora de quando tu pensa em realidades diferentes, assim. Então, tratando um pouquinho disso, sobre essa pressão de poder se encontrar, as pessoas são muito jovens e existe essa pressão já desde o início de cara no envolvimento com o vestibular, como tu trataria isso, deixando uma mensagem para os estudantes também nessa questão? Uhum. Não, e é isso muito importante, né. Até porque esses sentimentos, eles são sentimentos que são únicos dessa tomada de decisão, né. Então quando a gente vai tomar uma decisão e pensando em pessoas privilegiadas e pessoas que não têm tanto privilégio, talvez seja muito mais, um caminho muito mais difícil para quem não tem esses privilégios, né. Justamente por esse acesso à informação, à educação, então acaba que é muito difícil. Mas eu acho que é muito interessante também as famílias conseguirem acolher e abraçar a escolha dos seus filhos, né. Claro que esse período aí, ele é um período também, né, de muita indecisão, e eu acho que quando a gente está se sentindo indeciso, surgem muitos pensamentos, surgem muitos sentimentos, né. Então o que que daria para dar, assim, de orientação, né, buscar se informar sobre cursos que a pessoa tem interesse, tentar falar com algum profissional ali da área, né, mas esse período é muito ansiogênico, né, eu já passei por isso, vocês já passaram, né, por isso, então a gente pode utilizar dessas estratégias. Tem uma estratégia muito boa, um recurso muito bom que a gente pode utilizar nesses períodos mais ansiogênicos, que é o mindfulness, né. O mindfulness, ele é um recurso de meditação, né, terapêutico, onde ali a gente consegue focar no aqui e no agora, né. Então, o que que eu poderia dar, assim, de mensagem, né, que a gente tem que seguir o nosso coração, a gente tem que seguir, né, as coisas que a gente tem mais interesse, que a gente se identifica, porque o momento em que a gente faz uma coisa que é prazerosa pra gente e que vai trazer um benefício pra gente, a gente vai estar indo mais para o lado do bem-estar e da qualidade de vida, que é muito importante, né. A gente precisa ter uma qualidade de vida pra gente conseguir se sair bem nas coisas que a gente gosta e que a gente tem interesse. Perfeito. E sobre essa questão um pouquinho de acredito que na escolha do vestibular seja em vários momentos da vida a gente vem se posicionando desde jovens, mas realmente a escolha do vestibular, ele é um dos momentos principais onde tu realmente, como jovem, se posiciona sobre um assunto sério. Então, assim, sobre essas questões de posicionamento, sobre pressão familiar, como os jovens podem proceder com isso, se aproximar da família para tratar dos desejos deles realmente? Hã, eu acredito que a comunicação, né, ela é a base de uma relação. Então é muito importante, né, que o adolescente nesse período ele consiga, né, se identificar com algum curso que ele tenha mais interesse, mas, por exemplo, se no momento que ele ingressar, ele pode realmente não gostar e tá tudo bem querer trocar de curso. Mas como é que a gente coloca isso, né, para a família, para os nossos pais, que também estão com uma expectativa em cima da gente, né? Então, como eu comentei, a comunicação ela é a base de uma relação. Então, o momento quando a gente consegue ali expor os nossos desejos, as nossas intenções, os nossos sentimentos também, que é muito pode ser muito importante a gente compartilhar desses sentimentos com os nossos familiares, eu acredito que seja uma via muito benéfica para que eles consigam realmente entender e compreender que aquilo é o que eles querem, que aquilo que vai fazer bem para eles, e acredito que é mais ou menos por esse rumo, né. E também vai muito dos pais se colocarem, né, nessa posição de reflexão e entender que o que é benéfico para os filhos deles vai fazer bem para eles também. Perfeito. Agora tratando um pouquinho nós tratamos um pouco do individual, tratamos um pouquinho da Uhum, família, mas acredito que existe mais um personagem nessa história que é de extrema importância, que é a própria escola. uhum, Então, para você, quais medidas a escola pode tomar para cuidar também emocionalmente dos alunos nessa fase? Porque a escola em si, em muitos momentos, pesa muito a pressão nesse momento também, uhum. tanto para jovens em situação de vulnerabilidade, quanto para situações de jovens fora de situações de vulnerabilidade. Então, para ti, como a escola pode proceder com relação a isso também? Uhum. A gente sabe que o acompanhamento psicológico, ele é muito necessário dentro de uma escola. Então a psicologia escolar, ela precisa estar muito inclusa dentro dessa tomada de decisão
que o adolescente ele vai vir a tomar, né. Além de que esse período, que nem eu comentei, é um período onde ele está construindo a sua personalidade, a sua identidade, né. Estamos ali num ambiente onde acaba por ser um ambiente competitivo também, né. Então a escola ela precisa manter essa escutativa, ela precisa manter essa escuta, com cautela, né, sempre observando o indivíduo como ele mesmo, né, com a individualidade dele. Isso é muito importante e é uma coisa que pode fazer muita falta nas escolas, né, ter esse olhar cuidadoso, essa escutativa, né. A escola também ela pode se apropriar de testes, né, dentro da escola, testes de vocação para ver se é aquilo mesmo. Claro que o teste de vocação ele vai te direcionar para algumas áreas que você pode ter algum interesse, né. Então a escola precisa fazer essas movimentações, a escola precisa trazer projetos, precisa trazer psicólogos, precisa trazer palestras inclusive, porque esse momento é um momento de tomada de decisão, né. E se o adolescente ele tem o apoio dos pais, né, ou não tem o apoio dos pais, o apoio da escola ele segue sendo muito importante. Perfeito, muito obrigada. E agora tratando um pouquinho sobre essas questões de acesso ao tratamento psicológico, tudo isso acaba sendo difícil, são questões que envolvem valores também. Uhum, Então, trazendo um pouquinho disso para a gente justamente, né, aqui no podcast ampliar o acesso a uhum, isso. Então, por exemplo, questões de estudo até mesmo, uhum, dicas de estudo. uhum, Então, assim, uma dica sobre questão psicológica também no estudo, então uhum, como proceder com essa fase. Você uhum. teria algumas dicas para passar, assim, para os jovens? Claro, claro. Não, é muito importante, né, que nesse período aí de estudos, a gente consiga fazer pausas dentro desses estudos, né. Por exemplo, vou estudar 1 hora por dia, 1 hora, faço um intervalo de 15 minutos, volto a estudar. Colocar metas durante, o dia, né. Por exemplo, chegou um momento em que não dá mais para estudar, a gente tem que respeitar, né, o nosso corpo, a gente tem que respeitar a nossa mente. Tanto é que o estudar acaba sendo, nesse momento, as nossas obrigações e as nossas necessidades. Então, voltando naquilo que a gente está falando, não podemos deixar de não fazer as nossas atividades que são prazerosas, as nossas atividades de lazer. É muito importante também a gente conseguir, sair um pouco de casa, sentir um ar, uma natureza, um parque, isso é muito importante, né. Então esses são, fatores que vão influenciar nessa tomada de decisão, vão influenciar para que você tenha, né, um bem-estar, uma qualidade de vida, que é o que a gente tanto fala aqui, né, mas essas pausas são muito importantes e quando a gente vai pensando, né, que vão ter outras pessoas competindo com a gente quer estudar e a gente acaba deixando a gente de lado, e é muito importante a gente não deixar a gente de lado, né, porque o momento que a gente deixa a gente de lado, a gente não está tendo uma relação com a gente mesmo, né, e é muito importante que nesse período, né, a nossa relação com os outros e com a gente também são muito importantes e a gente acaba deixando essas questões de lado. Perfeito, muito obrigada. Bem, então agora tratando, por exemplo, em situações de vulnerabilidade, acaba sendo muito difícil para um estudante poder de Uhum, fato escolher aquele curso que ele deseja, conseguir proceder com o tempo necessário para o estudo. Então, quais dicas e qual mensagem, assim, como psicólogos, deixaria para essas pessoas também, assim, que às vezes não tem aquele tempo para conseguir dedicar, não tem aquela pausa, aquela pressão, assim, uma ideia de tentativa de calma, de acalento uhum. também. Uhum. Não, eu acho que vale muito vale muito a pena a gente pensar, né, que cada pessoa tem o seu ritmo de desenvolvimento, cada pessoa vai ter os seus passos, né, que é diferente de cada pessoa, né. Então a gente sabe que existem muitas pessoas que, estão trabalhando e querem estudar para entrar numa universidade e acaba ficando muito inviável pela questão do tempo. Mas é realmente sobre isso, né, a gente conseguir se agarrar também na nossa esperança, porque a nossa esperança ela move bastante, ela move coisas,
né. Então a gente acreditar na nossa capacidade, mesmo que seja muito difícil, a gente tem as nossas forças internas, a gente tem a nossa história, a gente tem as nossas vivências, e isso pode servir como impulsionamento, né, isso pode nos impulsionar a gente conseguir conquistar coisas aí na nossa vida, né. A gente sonha bastante, os nossos sonhos são muito importantes, a gente não pode deixar de sonhar alto também, né. E quando a gente vai perdendo esses sonhos, a gente vai se desmotivando também em relação à vida. Então, é justamente isso, a gente conseguir olhar com amor e carinho a nossa história, as nossas vivências e saber que a gente pode conquistar aquilo que a gente sonha. Perfeito, muito obrigada. E existe alguma forma de exercício, por exemplo, quando esses sonhos, às vezes, existem momentos onde esses sonhos vão se esvaindo, assim, Uhum, onde a vida pega e essa esperança aperta, uhum. assim. Existe alguma dica, algum exercício que pode ser feito para retomar isso? Porque além daquela questão, existem os exercícios de estudo, mas existem os exercícios daqueles momentos onde eu quero reafirmar para mim onde eu consigo fazer aquilo. Então, existe alguma dica do qual as pessoas podem fazer para reafirmar essa sensação de esperança e de capacidade nelas. Uhum. Não, muito importante isso, né, até porque realmente muitos dos nossos sonhos eles vão se esvaindo, né, a gente vai perdendo eles. Mas é muito importante também, né, pensar que, os nossos objetivos de vida, eles podem vir a mudar e eles vão mudando com o tempo e não significa que eu tenha perdido um sonho, mas que outro sonho não tenha surgido, né. Então são nessas pequenas coisas que a gente vai conseguindo se reerguer, a gente vai conseguindo trilhar o nosso caminho e a gente vai se deparar com momentos onde a gente vai sentir muito desesperançoso, né, a gente vai se sentir fracassado, a gente vai ter medo, a gente não vai querer continuar com projetos que a gente tinha antes, mas é muito importante que a gente sempre continue a fazer esses objetivos conforme está ao nosso alcance, né. É legal, é importante isso, é interessante também que a gente vai realmente, né, mudando a nossa rota, o nosso trajeto, e mudando essa rota a gente pode trazer, substituir o nosso pensamento de que vão surgir novas oportunidades de vida, ou que coisas podem vir a surgir que vão nos fazer muito felizes, que vão nos fazer bem, e a gente precisa realmente se agarrar a essa esperança também, né. E aí eu lembro que tu tinha aí comentado, e eu acho importante também ressaltar, né, que no momento onde a gente começa a se sentir desmotivado, né, a gente começa a perceber que o humor está ficando um pouco mais deprimido, que a gente está se isolando, é muito importante a gente buscar, né, centros de ajuda, e o SUS ele promove, né, acompanhamentos psicológicos, né, ou atendimentos de urgência e emergência também. Nós temos, o CAPS, que é o Centro de Atendimento Psicossocial, nós temos as unidades básicas de saúde que podem vir, né, a ajudar, né, as pessoas em situações, onde elas se encontram aí um pouco perdidas ou alguma coisa assim. E também temos o Disque 188, né, e é muito importante ressaltar também que se a gente tiver tendo pensamentos, né, pensamento de morte, pensamentos de querer sumir, de querer desaparecer, é muito importante que a gente sempre contate alguém, um familiar, um amigo. E aí, nessas situações, às vezes pode parecer muito difícil, mas a melhor opção, a gente sempre vai conseguir ter a ajuda daqueles que nos amam, que nos apoiam, e justamente, né, se as pessoas tiverem essa sensação, as suas ideações suicidas, também podem ligar no 188. Perfeito, muito obrigada. Então, tratando também um pouquinho sobre essas questões, a gente, infelizmente, em muitos momentos vive num país onde a informação, ela acaba chegando para pessoas que têm um lugar um pouco mais privilegiado na nossa Uhum, sociedade. E esse estigma muito forte do tratamento psicológico, de questões emocionais, realmente, quando tu vive uma situação onde o tempo, onde a necessidade é muito grande, essas questões elas acabam sendo realmente, colocadas de lado por uma necessidade da própria vida e até de certa forma banalizadas. Então, assim, sobre esse estigma do tratamento psicológico, do tratamento da mente, ser associado a algo às vezes, até usando uma palavra chula, assim, a uma certa forma loucura, alguma coisa uhum. assim, tem algo que tu possa, defender e mostrar esse lugar através da informação mesmo, levando informação? Uhum. Então isso é muito importante, né, porque a gente ainda vive,
nesse dilema, né, que quem faz terapia, vem a ser louco, né. E isso já ultrapassamos essa questão, né. Então nós temos os nossos traumas, nós temos, né, as nossas histórias, as nossas experiências, e muitas vezes, né, o nosso comportamento ele vai mudando conforme a gente vai vivendo com o tempo. Então, por exemplo, a terapia ela é muito importante para a gente conseguir elaborar questões internas que a gente ainda não conseguiu elaborar, né. O psicólogo ele vai fazer esse auxílio, né, às vezes a gente, age de certa maneira porque por conta dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, a gente vai tendo pensamentos automáticos o dia inteiro, né, então esses pensamentos eles influenciam diretamente na forma como a gente se comporta, né, então: "Poxa, eu tenho uma ansiedade ou eu tenho uma depressão, ou eu tenho realmente e quero conseguir elaborar algumas questões da minha vida, né, podem ser questões grandes ou pequenas, o indivíduo é que vai decidir se isso é grande ou pequeno para ele, a gente também não pode julgar as pessoas pelas suas vivências, né, quem é a gente para julgar o outro, né, pelas suas vivências. Então a terapia ela é muito importante, porque ela ajuda a gente a conseguir entender coisas que talvez estão muito subjetivas dentro da gente, né, por exemplo: "Ai, eu tenho certos comportamentos e eu não sei por que que eu tenho esses comportamentos, né. Então a terapia ela ajuda a trilhar um caminho do porquê, né, dessa dúvida, desse medo, dessas preocupações. Então, por isso que é muito importante, inclusive, né, falando na deci to na no tão importante na tomada de decisão, né, muitas tomadas de decisão elas precisam de um raciocínio mais organizado, né, a gente vai colocando ali na balança os pontos positivos, os pontos negativos, porque toda tomada de decisão a gente vai ter ganhos e a gente vai ter perdas também, né. E lidar com algumas perdas na nossa vida, às vezes, parece ser muito difícil, né. Então a gente precisa de uma terapia para a gente conseguir criar recursos internos, criar estratégias, e isso é muito importante para a gente conseguir se desenvolver, né, e ir se desenvolvendo como um ser humano saudável, né. A gente tende a buscar o equilíbrio em todas as coisas e é muito difícil, né, porque o equilíbrio ele é a perfeição, né, e a perfeição ela não existe. Realmente. Então, assim, agradeço muito, todas as respostas estão sendo maravilhosas, mas acho que acredito que o nosso tempinho esteja chegando ao Hum, fim, mas então eu vou pedir para ti 3 mensagens, tá bem? A primeira mensagem vai ser uma mensagem destinada à escola, à instituição escolar, uhum, sobre a questão dos vestibulares, dos jovens, dos cuidados com os jovens nessa fase. uhum. É, escolas, escutem os seus alunos, né, é muito importante eles se sentirem escutados nesse momento tão decisivo da vida deles, né. Essa pressão que é imposta muitas vezes com, essa pressão muito incisiva nos alunos acaba que, essa decisão deles ela vai ter um prejuízo também, né, significativo na vida deles. Então esse período que a gente já sabe que é muito ansiogênico, ele pode se tornar um período mais fácil, né, a escola pode ser um facilitador, pode se utilizar de recursos facilitadores para que esses alunos, eles se sintam confortáveis nessa decisão que é muito importante também. Bem, então agora a nossa segunda mensagem é destinada às famílias, às Uhum. pessoas que estão no entorno desses estudantes. Uhum. É muito importante que a família também adquira essa posição de escuta, né, de escutativa, conseguir compreender que os seus filhos, eles têm os interesses deles e que tá tudo bem se eles quiserem seguir outro rumo que eles não tenham idealizado, né. E é muito importante porque quando a família abraça o seu filho nessa decisão que é muito importante, ele não vai ter alguns prejuízos que, né, se sente que a gente experiencia quando a família rejeita uma escolha do próprio filho, né. Então é muito importante que os pais escutem os seus filhos e que, incentivem eles a seguir o caminho que eles queiram seguir. Perfeito. Então agora a última mensagem é justamente para eles, para os estudantes, uma mensagem de esperança, quem sabe de ajuda, de auxílio para eles nesse momento e em tantos Uhum, outros, na verdade, não só no vestibular, mas na vida acadêmica no geral,
e nas dificuldades que você encontra na vida desse desejo de manter os sonhos, digamos assim. Sim, não, o que que eu diria para eles, né, que esse período é um período que nem a gente já estava conversando aqui, é um período que pode se tornar difícil, né, por essas questões de escola e família, mas que eles nunca percam, né, o interesse deles, o que que eles gostariam de fazer, né, e isso também não impede que eles troquem de curso caso eles não gostem do curso, até porque é uma coisa que a gente vai acabar levando para o resto da nossa vida e a gente precisa sentir prazer, a gente precisa se sentir orgulhoso da gente. Então eu entendo que, né, no momento que a gente entra num curso, não gosta muito, pode parecer um pouco ruim, mas pode parecer a melhor decisão também, né. A gente, não se limitar também a que isso seja uma escolha definitiva, né. E o momento em que a gente aceitar que talvez isso não deva ser definitivo, que a gente pode encontrar, né, um outro curso que esteja mais, que ele se identifique mais, isso também conforta bastante dentro dessas decisões. Está bem, perfeito, muito obrigada. Pergunto se tens algo mais que tu gostaria de deixar aqui pra gente? Eu acho que a gente conseguiu ter uma ótima troca aqui. Claro que a gente poderia conversar bastante sobre isso, Sim, né? E são temas muito importantes. Saúde mental é muito importante, né? E isso não pode deixar de ser debatido nas escolas, em casa. E é muito importante também essa troca, né, entre a família e os filhos, né? Porque quando os filhos se sentem escutados, a relação, né, familiar acaba ficando muito mais saudável. independentemente das realidades também. Exato. Então, realmente eu agradeço muito pela Uhum. conversa. Infelizmente ela está chegando ao fim, né, se encaminhou Uhum, para o fim, mas acredito que deixamos ótimas mensagens e realmente tiramos muitas dúvidas de muitas pessoas. Agradeço muito o uhum, teu momento aqui e muito obrigada, acredito que damos por uhum. encerrado. Eu que agradeço muito, tá, e foi um prazer estar aqui com vocês. Digo mesmo.